Olá pessoal, vim aqui trazer mais uma vez aquela dica, aquele alerta, aquela informação preciosa que você talvez esteja precisando de ouvir. Estou gravando aqui esta live, vou tentar o máximo possível aqui para ficar bem curtinho, para não tomar muito seu tempo. Irei estar ensinando aqui algo que é bem interessante, algo que é bem fácil de fazer, para você ainda que está dando muitos alimentos industrializados aí para seus filhos, todinhos da vida, os iogurtes da vida, os guaranás da vida. Queria deixar esse pequeno vídeo aqui. Queria que você ficasse até o final. Vou tentar ser o mais breve possível. Estarei fazendo aqui uma vitamina com algumas bananas aqui cortadas. Está com mais ou menos 700 ml ou 700 gramas de banana. Mais ou menos umas 200 gramas de aveia. Muito fácil de adquirir. Algo que é muito barato também. Tem mais ou menos aqui uns 150 gramas de açúcar demerara. Você pode estar utilizando aí o mascavo, que é mais saudável ainda do que o demerara. Poderia acrescentar aqui pelo menos ainda mais uns dois ingredientes. Poderia estar acrescentando aqui mais umas 150 gramas de amendoim torrado. Ou talvez uma batata doce média, cortadinha. E estaria mais potencializando essa vitamina. Uma vitamina que você pode dar tranquilamente para seu filho, sem medo, sem risco nenhum para a saúde. E acredito que você vai ganhar muito também seu filho lá na frente com os resultados, com os efeitos que terão. Eu poderia aqui falar sobre os nutrientes da banana, os nutrientes da aveia, que são vários, são muitos, por sinal. E também sobre o açúcar demerara. E também sobre o açúcar mascavo, que não é comparado ao açúcar branquinho, né? Açúcar refinado, aquele açúcar industrializado, que é a causa aí de câncer, diabetes, osteoporose e muitos outros tipos de problemas de saúde, né? Então esse aqui é o açúcar mascavo, é um pouco mais caro, mas vale a pena porque os resultados serão aqueles que a gente deseja. Então eu estarei aqui misturando a aveia, mas aproximadamente uns 200 ml de aveia. Você pode comprar na loja de produtos naturais e até no mercado também vende, naquelas caixinhas. O açúcar será o açúcar demerara, que é o mais granulado. O mascavo ele já é semelhante, parecido com a rapadura. Ele é mais saudável ainda, é mais natural. Certo? Então aqui eu vou misturar os ingredientes. E é algo bem fácil de fazer, não é bicho de sete cabeças, como se diz a história. E você pode estar fazendo para você mesmo, potencializar a sua saúde, fazer uma vitamina que será bem potente para fortalecer aí também a sua imunidade. Você também poderia estar colocando aqui, no lugar de colocar água, você poderia estar colocando aqui mais ou menos a água de um coco verde. E talvez colocar até aquela carnezinha que vem dentro do coco, quando ele já está amadurecendo um pouco. Eu costumo fazer essa vitamina sempre com aveia e amendoim. Eu posso colocar aqui também algumas castanhas dentro, castanha de caju, para dar um sabor a mais, assim como o amendoim vai dar um ótimo sabor. E prometo que você vai gostar muito. Faça aí em sua casa para dar para o seu filho. Evita aí os guaranás da vida, os iogurtes da vida aí, os todinhos da vida. Que eu acredito que seu filho vai lá na frente agradecer muito. Isso se você realmente se ama e ama seu filho, procure dar aí produtos mais naturais possíveis para o seu filho aí, para que ele cresça com a saúde robusta, para que ele cresça com a saúde, vou botar assim, mais potente, e tenha aí muita energia para viver muito bem obrigado, né? Como diz a história, né? E eu queria deixar algumas frases aqui. Uma frase bem conhecida,
no meio entre os cientistas, inclusive aqueles que trabalham na medicina natural. É uma frase bem conhecida, uma frase de Hipócrates, o pai da medicina moderna, que ele já dizia que o teu alimento seja o teu remédio e que o teu remédio seja o teu alimento. Nós sabemos que isso é uma grande realidade, porque o nosso alimento ele tanto pode servir de alimento, não é? Que os alimentos naturais são carregados de nutrientes, de vitaminas, de minerais, tudo quanto exatamente nosso corpo precisa está nos alimentos naturais da natureza. Então ele já dizia que teu alimento seja o teu remédio, que o teu remédio seja o teu alimento. Outra frase também, que é bem falada por aí no meio acadêmico, né? Entre os médicos, entre os naturalistas, que diz que você é o que come. E realmente nós somos o que comemos. Nós iremos ter uma saúde boa ou ruim, dependendo de nossas escolhas que fazemos diariamente. Depende dos alimentos que estamos introduzindo diariamente em nossa vida. Isso vai depender muito e vai dizer se eu e você teremos uma boa saúde ou uma saúde péssima. Então escolha bem os seus alimentos, procure sempre os alimentos naturais, que eu tenho absoluta certeza que você jamais vai se arrepender. Inclusive, essa é apenas um tipo de vitamina, né, que você pode fazer aí potencializando ela com alguns nutrientes, como a aveia. Você pode colocar aí a castanha de caju, pode colocar o amendoim. E você pode fazer outros tipos de batatas, outros tipos de vitamina, utilizando aí o abacate e tantas outras frutas, né? E você pode aí estar pesquisando aí direitinho quais são os alimentos que combinam, que não vão assim dar uma mudança de gosto muito significativa. Então a gente precisa saber também da combinação dos alimentos, porque pode tirar o gosto, pode dar um gosto a mais, pode dar um sabor a mais, e pode ficar com um gosto meio que esquisito, um gosto meio ruim. Então a combinação dos alimentos é bom que a gente... eu aprendi assim também muitas combinações de alimentos, né, para que o gosto não fique ruim. Então, pessoal, é isso. Vamos cuidar da saúde, porque a saúde é preciosa e quando a gente perde é complicado, é difícil de se recuperar. E vamos engajar aí nos alimentos naturais. Acredito que você não vai se arrepender jamais, porque são alimentos que já funcionam. Como já dizia, né, na reportagem do Globo Repórter, são alimentos vivos, alimentos funcionais, alimentos que realmente funcionam. São alimentos que são usados aí por décadas, por milhares de anos, né? E tanto os alimentos como os remédios também naturais da natureza. Mas é bom também que a gente passe a conhecer qual a forma certa de usar, como deve ser o procedimento, acompanhar alguns profissionais da área, né, que já tem as medidas corretas de fazer o possível tratamento de algum tipo de problema de saúde. Então vamos lá. Se você está gostando desse conteúdo, se esta informação está sendo útil para você, eu quero convidar você a deixar aquele like, quero convidar você a comentar, a deixar aí seu comentário e compartilhe com o máximo de pessoas possíveis, para que mães e pais possam cuidar melhor da saúde do seu filho, possam cuidar melhor também da sua saúde, introduzindo aí os alimentos que nós sabemos que foi criado por Deus. São alimentos naturais, são alimentos saudáveis, alimentos confiáveis. E se queremos ter uma melhor qualidade de saúde, talvez até melhorar, porque existem algumas doenças que elas podem ser banidas de nossa vida apenas com a mudança de hábitos, apenas dando um giro de 360 graus em nossa vida, apenas mudando ou virando a chave da vez
em nossa vida com relação aos alimentos industrializados, venhamos aí a passar a ingerir os alimentos que são saudáveis. Então existem muitas doenças que poderiam ser revertidas apenas com a mudança de hábitos. Porque na maioria das doenças, existem muitas doenças e na maioria delas são erros de hábitos alimentares. Então às vezes a pessoa poderia ficar livre daquela doença ou enfermidade apenas com a mudança de hábito. Então existem também os remédios naturais, que por sua vez terão seu grande efeito, seus grandes resultados, mas temos que entender uma coisa, não adianta a gente tomar o remédio certo, tomar na quantia certa, tomar no tempo certo, por um determinado tempo, e não haver em nós a mudança de hábito contínua. Então os remédios naturais vão funcionar? Sim, vão funcionar. Você pode até ficar bom, livre de alguma enfermidade, mas se a sua enfermidade ela foi causada por erros de hábitos alimentares, com certeza a sua enfermidade ela vai voltar novamente. Eu conheço várias pessoas que fizeram alguns tratamentos e teve grande melhoria em suas enfermidades, em suas doenças, apenas com a mudança de hábitos. E quando começou a ingerir os remédios naturais de forma correta, muitas delas eu conheço que ficaram bom, resolveram o seu problema. O problema é que quando se sentiram melhores, se sentiram que estava praticamente livre, voltaram aos velhos hábitos. E o que foi que aconteceu? A enfermidade voltou novamente. Então, a maioria das enfermidades que existem hoje presentes na vida de muitas pessoas são erros de hábitos alimentares. As pessoas estão comendo os piores alimentos do mundo, de todos os tempos. Então devemos aí cuidar da nossa saúde, voltando aí aos hábitos saudáveis, aos hábitos naturais. E com isso, com certeza, iremos ganhar muito. Então eu quero deixar mais uma vez aqui uma frase que é bem conhecida, de Hipócrates, o pai da medicina moderna, que o teu alimento seja o teu remédio, e que o teu remédio seja o teu alimento. Então até a próxima live, até a próxima postagem, até o próximo Reels, e quero convidar você a entrar lá no meu Facebook, a me seguir. Lá com certeza vai ter orientações, conselhos sobre a saúde. São conteúdos interessantes, importantes, e que a maioria das pessoas acreditam, que estão ansiosas em saber, em descobrir, em como evitar alguns tipos de problema, em como não ter algum tipo de problema, em como reverter o quadro da situação de uma enfermidade adquirida pelos erros de hábitos alimentares. Então, se você está gostando do conteúdo, se este vídeo está sendo útil para você, deixa aí aquele like para fortalecer. Deixa aí aquele comentário do que você achou. E compartilha esse vídeo, essa live aí com o máximo de pessoas possíveis. Acredito que eu estou sendo ajudado, você está sendo ajudado. E você pode ajudar várias pessoas aí compartilhando esses pequenos vídeos, essas lives, essas postagens. Acredito que você vai estar ajudando muitas pessoas a se tratar, a se cuidarem melhor, a evitar alguns problemas de saúde que podem ser evitados apenas com a mudança de hábitos. E deixar aquela boa notícia de que existe muitas enfermidades hoje presentes na vida de muitos, de milhares até por sinal. Dependendo do grau da situação, a pessoa pode ficar livre da enfermidade que possivelmente tenha adquirido pelos erros de hábitos alimentares.
Então eu quero deixar aqui desde já meus agradecimentos àqueles que estão me seguindo, aqueles que estão acompanhando as postagens lá no Facebook. E logo logo estarei abrindo um canal também no YouTube para fazer ali vídeos, postar ali conteúdos que irão ser de suma importância na vida de muitos. Inclusive isso está sendo muito importante para mim, porque eu tenho por 15 anos, mais ou menos 15 anos, estudado essa área um pouco com médicos que são renomados, médicos que são famosos no Brasil inteiro e no mundo inteiro. Eu gosto de citar aqui alguns deles. Tiago Rocha, que é médico, biólogo, palestrante, cientista. Laís Ribeiro, um médico muito renomado. E tem também o ator da própria saúde. Segue lá Tiago Rocha, segue lá Laís Ribeiro, segue lá o ator da própria saúde. O ator da própria saúde é muito interessante. Ele fala de muitas plantas, de muitos problemas de saúde que podem ser curados, podem ser tratados, podem ser evitados apenas pela mudança de hábitos e pelos remédios naturais da natureza, que nós conhecemos como a farmácia de Deus, né? Tudo quanto está na natureza, a maioria delas, né, estão carregadas ali de nutrientes que podem resolver o nosso problema de saúde. Muitos alimentos, né? É uma vasta variedade de alimentos saudáveis. Então eu gosto de colocar aqui a banana um pouco mais madura, porque ela mais madura, ela está mais doce, ela fica mais doce. Quando ela amadurece mais, ela fica mais doce, a banana. Então eu preciso de colocar muito menos a quantidade de açúcar, mas fica ao seu critério, né? Como já falei aqui, você pode acrescentar aqui, não pode misturar muito, mas pelo menos os 4 ingredientes, a 5 ingredientes, para que a vitamina possa ficar potencializada, possa ficar mais saudável possível. Então esse basicamente vai ser o meu café da manhã. Isso aqui é carregado de energia. Isso é muito potente, essa vitamina. E você pode estar fazendo aí, introduzindo isso aí na sua vida diária, na vida de seus filhos, para que a saúde para que você possa prosperar aí na sua saúde, né? Então, a conexão caiu um pouco aqui, mas voltou novamente, ela acabou de voltar. Mas eu irei encerrar essa live deixando aquele recado para você, aquela dica, aquela informação preciosa. Introduza aí os alimentos naturais saudáveis na sua vida aí, na vida de seus filhos. E evita aí algumas salas, evita aí de estar subindo, né? Como alguns já estão subindo nesse exato momento, em salas de cirurgias, para amputar aí a perna, talvez o braço, algum órgão, por conta de erros alimentares, erro de hábitos alimentares. Inclusive, as Guaranás da vida, a Coca da vida, as Coca-Colas, o açúcar refinado. Então, desde já quero agradecer a você que está vendo, que está assistindo essa live. E quero te convidar a fazer uma experiência, a tua experiência com os naturais. Eu já estou há pelo menos quase 15 anos sem tomar um sequer remédio de farmácia. A minha família testemunha, prova disso, minha esposa. É prova disso. Meu filho está por ali, gritando, pulando na carreira ali. Graças a Deus. Está com uma boa saúde. E corre para lá, corre para cá, corre para lá, corre para cá. Então, pessoal, vamos cuidar da saúde. Enquanto é tempo, enquanto existe oportunidade. Existe um ditado que diz: se você não tiver tempo para cuidar da sua saúde, você vai arranjar tempo para cuidar dela. E eu quero mais acrescentar um pouco. Talvez você nem arranje tempo para cuidar dela. Talvez quem vai cuidar dela serão seus familiares ou outras pessoas.
Quando é algo leve, a gente ainda pode se virar, pode andar, ainda pode tentar algumas coisas na vida para reverter o quadro. Mas quando a gente fica paralisado numa cama, fica bem complicado. Então espero que esse conteúdo tenha sido importante para você. Me segue aí no Facebook. Deixa aquele like, aquele comentário. Compartilha com o máximo de pessoas possíveis. E sempre esteja lá, dá uma olhadinha, porque estarei postando conteúdos semelhantes a esse. Estarei postando constantemente conteúdos referentes à saúde alimentar, como cuidar melhor da saúde. E queria já deixar aqui essa informação para você, que não estou fazendo nada aqui da minha cabeça, nem do meu pensamento, nem estou inventando nada por aqui. Tudo quanto estou falando aqui é com base científica, com base em estudos comprovados e aprovados. Foram coisas que foram testadas, certo? Inclusive, cito muito aqui a fala do doutor, que é biólogo, cientista e palestrante Tiago Rocha. E é tudo com base em pesquisa, tudo com base em métodos que foram testados, que foram aprovados. E são estudos alguns deles aí por mais de 100 anos, que já estão aí no Google acadêmico. Então vamos lá, vamos engajar nesse barco aí, porque com certeza nós iremos evitar alguns problemas de saúde. Não estou falando aqui que não iremos jamais adoecer, isto é um mito. Qualquer um está sujeito a adoecer, mesmo introduzindo alimentos naturais. Mas a grande verdade é que introduzindo os naturais na vida, os alimentos mais saudáveis possível, a sua saúde vai ficar mais robusta, você terá uma qualidade de saúde melhor, você com certeza adoecerá menos, sofrerá menos e gastará muito menos com consultas, com remédios, talvez com salas de cirurgias. Então, como eu já disse para vocês, estou há quase 15 anos, nesse período que comecei a mudar a minha alimentação através de um problema de saúde que tive, chamado gastrite. E por sinal, melhorei da minha gastrite, sem precisar de tomar nenhum remédio químico, sem precisar de fazer nenhum exame, e apenas introduzindo os alimentos naturais e também os remédios naturais. É claro que pesquisei bastante sobre os remédios naturais, os que realmente funcionam, e cheguei à conclusão de que realmente era gastrite, porque todas as minhas pesquisas com os médicos e com as pessoas da área da saúde, nas minhas pesquisas, as dores que eu sentia, os queimou que eu sentia, então tudo isso se bateu e eu entendi claramente que era gastrite. Certo? Mas pesquisei, entenda que não estou aqui dizendo para você não deixar de fazer o exame. Faça o exame, porque o exame é bem essencial. O exame é muito importante, tá certo? Mas eu pesquisei bastante para fazer isso. Não foi de um dia para a noite, nem de uma hora para outra. E concluí que realmente era gastrite. Todos os sinais que estavam presentes no meu corpo, com relação ao que eu estava sentindo, a base que eu pesquisei com todos os médicos, todos os sintomas bateram direitinho. Então eu comecei a pesquisar quais alimentos que podem causar a gastrite, que podem desenvolver a gastrite. E a maioria das gastrites de hoje, e de ontem, e do futuro, será por erros de hábitos alimentares. Existem muitos alimentos processados, industrializados, inclusive também a bebida alcoólica, cigarro, os guaranás da vida. Existem muitos alimentos que irão desencadear gastrite nas pessoas que estão constantemente fazendo uso desses alimentos. Até a mastigação, com a mastigação errada, comendo muito rápido, comendo muito ligeiro, você pode desenvolver a gastrite. Porque um colega meu já dizia, não pense que na sua barriga tem dente. Os seus dentes estão na boca. Então a boca, nosso sistema bucal, existe ali a saliva, existem os dentes para mastigar, para espremer. A saliva vai juntando e
o momento de a gente empurrar para dentro o alimento é aquele momento que está tudo molinho. Mas muitas vezes a gente, pela pressa, pela correria, porque está avexado para uma coisa, para outra, para o trabalho e tudo mais, acaba aí comendo os alimentos, quase não mastiga e já coloca lá para dentro, e isso ofende muito a sua parede, a parede do estômago. Então vai dificultar ainda mais para o seu estômago digerir aquele alimento que não foi bem processado logo a início, a princípio, na sua boca, né? Então devemos ter cuidado também com a mastigação, comer mais devagar, mastigar bem direitinho. Então, nós entendemos que a saliva não está à toa na boca, né? Está exatamente para isso. Os dentes também não estão à toa na boca. Serve para mastigar direitinho os alimentos, para ficar bem mastigadinho e ficar aquela papinha na boca. Quando tiver aquela papinha, é o momento da gente botar para dentro. Então, passei aí um bom tempo com a gastrite e melhorei, mudando a minha alimentação e usando também os remédios naturais. Então, depois irei estar gravando outra live, outro post, outro Reels, com relação a como eu fiquei melhor, como fiquei bom da minha gastrite. Era uma dor tão grande no meu estômago aqui que eu não conseguia nem tocar em cima. Até quando eu tomava água, doía. Então, irei estar encerrando essa live. Até a próxima. Até a próxima live, até o próximo post. Me segue lá nas redes sociais, no Facebook. Logo, logo estarei abrindo o canal também no YouTube. Para ter o privilégio ali de poder compartilhar o conhecimento que já adquiri durante todo esse tempo com outras pessoas e tá com certeza ali podendo ajudar outras pessoas a se tratarem, a melhorar de seus problemas de saúde, a como conseguir se livrar de algum problema de saúde, porque existem muitos problemas de saúde que que a gente pode ficar melhor dele, que nós podemos ficar livre dele. E existem muitos problemas de saúde que nós podemos evitar apenas introduzindo os alimentos naturais e evitando aí os alimentos processados e industrializados. Quero desejar para você aí um ótimo dia e fique com Deus, a todos aí, e compartilha essa live com o máximo de pessoas possíveis. Até lá, até a próxima.